Hoje é o dia da favela, mas você sabe por que favela tem esse nome? Eu sou Walter Regi, blogueirinho de favela e cineasta, e eu fiz uma pesquisa para saber a origem desse nome. Afinal de contas, a gente quase não se questiona sobre o porquê as coisas têm nomes. Mas o mais louco é que durante essa pesquisa, eu acabei me assustando sobre como as histórias se repetem, principalmente com pessoas pretas e nordestinas. A primeira vez que utilizaram esse nome, favela, foi em 1897 e já começou de uma forma meio pejorativa, pois as favelas se formaram a partir de um processo de gentrificação dos espaços urbanos. Mas afinal, o que é gentrificação? É um processo de transformação dos centros urbanos a partir das pessoas que ali vivem, onde sai a comunidade de baixa renda e entra a galera mais rica, ou seja, limpeza. Lá no finalzinho do século XIX, haviam vários cortiços na região central do Rio de Janeiro, e existia um enorme que pertencia ao Conde D, que era o genro de Dom Pedro II, marido da princesa Isabel. Esse cortiço acabou sendo destruído pelo prefeito Barata Ribeiro em 1893, porque o engenheiro Carlos Sampaio ia fazer um túnel naquele lugar. Óbvio que não terminou de forma amigável, né? A polícia foi lá, chutou mais de 4.000 moradores. O lugar foi devastado e o povo acabou subindo para um morro que era conhecido como Morro da Providência. E ali fizeram os primeiros casebres. Guarda essa informação, porque paralelamente estava rolando uma treta homérica lá na Bahia. Eu sou muito fofoqueiro, né? Então, nessa época lá no final do século XIX, tava rolando aquela seca enorme na Bahia, um terreno muito árido, um semiárido, deserto, e uma galera muito pobre que tava sofrendo com descaso, né, tipo governamental, começou a seguir um cara chamado Antônio Conselheiro, porque esse cara, obviamente, tinha os conselhos muito bons, e ele tinha uma vibe meio Jesus Cristo, sabe, pregando o evangelho e tipo prometendo pra galera a terra prometida. Me sigam que a gente vai achar a terra, era essa vibe, porque a galera precisava de esperança e tava sofrendo muito com aquele descaso, com aquela terra seca, e começaram a formar essa comunidade, era tipo uma utopia evangélica, sabe? E isso começou a irritar a nova república, porque o Brasil tinha acabado de proclamar a república, então o governo não era mais a monarquia, os reis, não sei o que, era uma república provisória, e a galera dos Canudos também não tava gostando nada disso não, e eles começaram a se tornar um povo muito autossustentável, só que a nova república achava que eles estavam metendo a do louco e falavam, essa galera é muito folgada, a gente tá se tornando a república, não tá mais nos reis, nas rainhas lá, e eles querem fazer o próprio reino deles? Como assim? Todo mundo tem que se render ao governante. Mano, Canudos chegou a ter 25.000 pessoas morando lá naquele arraial. O conselheiro era muito popular na escola de Canudos. E aí, certo dia, teve uma treta. Por quê? Porque o pessoal lá de Canudos comprou em Juazeiro, na Bahia, né, que tinha 200.000 habitantes mais ou menos, umas madeiras pra eles construírem casas, uma igreja, não sei o que. Só que eles pagaram por isso e, tipo, a galera não mandou a madeira. Aí, mano, a galera de Canudos, muito nervosa, falou assim, mano, a gente vai ter que ir lá cobrar esses caras porque a gente pagou as madeiras. Só que o governo, a galera de Canudos, tava só esperando um pezinho, né, pra marginalizar aquela galera que tava querendo ser livre e independente. E aí começou uma guerra. Só que em todas as investidas, o governo, os soldados do governo perdia, mano, pra galera 1000 graus, sangue nos olhos lá dos Canudos, tá ligado? Tipo, o governo chegava e os Canudos e acabava com todo mundo. Tanto que teve uma época que os canudenses, eu nem sei se fala assim, mas chegou uma época que os canudenses, os sertanejos lá, tava tão sangue nos olhos, mano, que os soldados foram embora e deixaram as armas. Então, Canudo começou a ter armamento. E aí que entra uma galera, uns soldados do país inteiro, principalmente do Rio de Janeiro, pra ir lutar pelo Brasil. E aí eles convocaram 1.500 soldados. Em troca, o governo diz que daria casas próprias para esses soldados que fossem lá, tipo, lutar na Guerra dos Canudos. Em março de 1897, os soldados foram lá e dizimaram Canudos, gente, cerca de 25.000 pessoas. Tipo, o governo fez pobre lutar contra pobre e, tipo, se matarem, o que acontece ainda hoje em dia. Mas o acordo não foi cumprido, os soldados voltaram e não tinha casa, mano. Simplesmente o governo não disponibilizou essas casas pra eles. Ou seja, a galera tinha sangue nas mãos e não tinha a casa própria. Gente, que terrível. Foi aí que os soldados que não tinham casa, porque não tinha nem mais os cortiços pra eles morarem, né, porque tava tudo sendo derrubado, e olharam pro Morro da Providência. E aí eles lembraram de um morro muito parecido que tinha lá na Bahia e que tinha árvores chamadas favela. Sim, favela é uma
árvore. E eles guardaram esse nome por quê? Porque a favela era uma árvore que tinha uns espinhos, sabe? Tinha favos e tinha uns espinhos. E quando eles furavam a pele, que entrava na pele, aquilo machucava. E também soltava um liquidinho que, tipo, manchava a pele, sabe? Então isso ficou muito na cabeça dos soldados. Tipo, trauma de guerra, né? Então esses soldados e as pessoas que estavam sofrendo da gentrificação nos espaços urbanos começaram a subir os morros. E aí essa galera começou, obviamente, a ser marginalizadas, né? Porque eles não estavam tão longe da galera rica. E como popularmente esses lugares ficaram conhecidos como favela por causa da árvore que ficava no morro, que tinha muitas árvores, chamada favela lá na Bahia, essa palavra virou sinônimo dessas moradias que desde aquela época representa a triste realidade de vários brasileiros que vivem nessas comunidades. Ou seja, a gente mora nas favelas e as favelas é tão estereotipada, não é porque a gente quer, é porque desde sempre houve essa desigualdade racial e essa gentrificação dessas pessoas ricas que não quiseram se misturar com as pessoas pobres. E essa é a origem da palavra favela, para nomear, tipo, esses espaços que a gente vive. Mas as moradias e as condições precárias, elas não começaram nesse fato de Canudos e das guerras, pois com a abolição da escravidão, a galera, né, os pretos que foram escravizados, eles não tiveram essa possibilidade também de ficar pelo centro, né? E as pessoas ricas e elitizadas não queriam pagar por aquilo que eles tinham de graça, né? Eles não queriam, tipo, ter negros trabalhando para eles queriam de graça. Então as pessoas pretas, elas foram indo cada vez mais para as extremidades, né, para as periferias, para os cantos. E aí as primeiras favelas foram, tipo, surgindo por lá mesmo, as primeiras moradias precárias. Fora que tivemos muitas leis, como tem uma lei aí de repovoamento chamada Lei do Repovoamento de 1911 ou 1912, que buscava, tipo, trazer europeus ricos aqui pro Brasil para ver se eles conseguiam clarear, né? Porque o Brasil trouxe tantas pessoas escravizadas que chegou uma época que iria se tornar uma segunda África. O Brasil é o país mais preto fora da África. E como o mundo não gostava de preto, como hoje, por exemplo, era um perigo o Brasil se tornar a segunda África. E é por isso que eu luto tanto pela valorização de pessoas pretas e faveladas. E é por isso também que você, preto, LGBT e favelado, tem que saber da sua própria história. Porque quando a gente sabe como se formou a nossa história e o lugar onde a gente vive, a gente tem mais força para lutar. Então valorizem a nossa luta e a nossa história. Feliz Dia da Favela, energia positiva sempre.